Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea, número 61, religião, ponto 6. Quando em 1960 era o Index Librorum Prohibitorum, quando a Igreja Católica tinha esse livro, era um índice daquilo que era proibido ler. Dentre isso que era proibido ler, aí nós temos aí Monteiro Lobato, que tinha ali o livro de Narizinho, ainda não havia se tornado uma obra televisiva. A justificativa esse Index Librorum Prohibitorum era a lista do que era proibido ler, e Monteiro Lobato era proibido porque era a criança, a recomendação era que a criança poderia contaminar a sua mente. Ela conversar com uma boneca, ela conversar com um porco, rabicó, a fada, ela não poderia ver a fada. 1960. Então, hoje nós temos aí na Rede Globo novelas que falam explicitamente dos espíritos. Então, nós podemos imaginar assim, por que uma criança seria proibida de ler a obra do Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Poderíamos imaginar por quê. Então, o médico Estevão, Dr. Estevão, médico dos meus filhos mais jovens, ele fala que não deve deixar no máximo 2 horas, se puder melhor, a criança não ver televisão. É justamente o contrário que falava no Index Librorum Prohibitorum. Mas no caso, com a televisão, ele proíbe, ele não deixa ver televisão. Eu concordo com ele que a criança, ela vai o tempo que ela vai gastar ali com a televisão, ela deveria gastar com uma atividade física, brincando, conversando com a sua boneca, conversando com a fada, com o porco. Então, é justamente a recomendação dele, é justamente contrária à recomendação da Igreja Católica de 1960. Porque a igreja proibiu, aí nós podemos imaginar o motivo. E como a questão aí passou a ser permitida essa obra na televisão, com várias partes cortadas, porque foi ganhando espaço
foi ganhando espaço esse tipo de situação. Mas nós podemos entender assim, por que uma igreja, vamos pensar, pega o livro do Monteiro Lobato de 1960 e pega o que hoje as crianças estão fazendo. Aí vamos pensar, aquela criança de 1960 era prejudicial a ela, a Igreja Católica. Era prejudicial a ela a obra do Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí a criança de hoje pode assistir a novela das, sei lá, 6, das 8, não sei qual, eu acho que todas. Porque parece aí que os pais não tiram da televisão, da frente da televisão. E se mesmo não sendo as novelas, os filmes e os desenhos animados também, que passa para a criança na televisão, os jogos, a criança já tem um celular com 4, eu tive que tirar dos meus 2 filhos, os mais jovens, eu tive que tirar o celular deles, porque eu vi que realmente eles queriam, o Bernardo só queria ficar no celular. Nesse tempo aí de ficar dentro de casa, e a Isabela também, a Isabela até fazia outras coisas, mas eu tive que tirar, para eles não terem ali o tempo deles completamente comprometido com o celular. Aí eles brincam um pouco no quintal, com os bichos, enfim. Mas nós podemos imaginar, através desse fato, vamos pensar, as igrejas que saíram da Igreja Católica, o chamado protestantismo, na verdade, quando fala assim, igreja, já é um método, já é um sistema católico. E não importa se falar templo, aí tem vários nomes diferentes, protestantes, tem congregação, tem vários nomes diferentes, muitos nomes, são muitas igrejas. Então, assim, eu vou atribuir o erro não apenas à Igreja Católica, eu estou atribuindo o erro a todas as igrejas. Não dá para conceber uma proibição dessa. A igreja proibiu a criança de ler o livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 1960. Tem que falar assim, tem que falar a data, porque parece coisa lá da Idade Média. Não, 1960 tem aí 40, 60 anos. 60 anos isso. Não é muito tempo, não. Não tem 100 anos. Então, nós podemos entender aí, nessa situação, fica bem aí explícita, porque essa questão de proibir é uma questão complexa. Aí vamos pensar, por que uma criança não poderia ler o livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Visconde? Ela vai despertar a imaginação, que ler o livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por quê? Então, aí os fanáticos vão continuar, porque se não fosse a Igreja Católica, fosse aí qualquer outra igreja,
qualquer outra estaria fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o simples fato do prédio já é uma derivação, já começa já no esquema igreja, prédio, local físico para o encontro com Deus. O que Akenaton, há 3.300 anos atrás, o local que Akenaton fez porque o Tebas era a capital do Egito, e eu não consigo ver diferença entre Tebas e esse mundo moderno que nós vivemos, ocidental. Eu não consigo entender qual diferença há. Porque se eu for pegar o Deus da igreja A, ele é diferente do Deus da igreja B. E o Deus da igreja B é diferente do Deus da igreja C. E o Deus da igreja C é diferente do Deus da igreja D. E assim eu posso continuar aqui falando que não são somente 24 igrejas diferentes, são muito mais, mas todos são diferentes das outras. Tirando que esse Deus da igreja é assim: quem errou vai para o inferno, quem errou vai para o inferno, e quem não errou vai para o céu. Então ele tem um inimigo, e a história é que esse inimigo é como quase o que dá para entender no próprio livro. Diz assim que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz, termina no maligno, porque termina e começa outra coisa, acaba o mundo, começa outra coisa, mas aí começa o maligno, porque o mundo jaz no maligno. Então todo mundo é mais ou menos assim, né? Se o mundo jaz no maligno, vamos imaginar que isso aqui seja o universo, e essa pontinha aqui, vamos pensar que aqui é uma galáxia, e dentro desse pedacinho aqui aqui é uma galáxia, só uma galáxia, e aqui tudo é o universo. Dentro desse pontinho aqui está o planeta Terra. Se eu falar assim, o mundo jaz no maligno, é a mesma coisa que eu falar que o mundo está aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, nesse ponto aqui determinado aqui, ó, no meio aqui, ó, dentro aqui, qualquer ponto aqui dentro, o mundo está aqui. Isso é a visão, o mundo está aqui, ó, para qualquer pessoa que acredita em qualquer igreja, o mundo dela está aqui, ó, em qualquer ponto aqui dentro. E aqui fora é o maligno. Que vamos pensar, o mundo já termina, ele acaba, né? Então se ele acaba, ele começa. Também para fora, para o lado de fora está o maligno. Porque não falou assim, tem um pedaço do mundo que está encostado no maligno. Não falou isso lá. Não falou assim, tem um pedaço, o maligno, ele domina uma parte do mundo. Não falou isso. Está falando o mundo já, se você for estudar um pouquinho, significa termina no maligno, termina. Então qual parte do mundo? E termina no sentido de todas as terminações. Se o mundo, aqui dentro, é justamente aqui dentro. Todos os pedaços do mundo estão dentro do maligno. Porque quando fala assim comigo, você tem que ler o livro. Aí eu vou falar assim, mas para que eu vou ler esse livro? Um livro que está falando para mim que o mundo termina no maligno. Porque, primeiro, não existe o mal.
O que existe? Existe a ausência do bem. Porque se eu for pensar esse tal mundo aqui, eu vou pensar aqui, esse tal mundo que está aqui dentro. Esse troço aqui dentro, ele é feito da mesma coisa que faz o lado de fora, vácuo quântico. E esse troço aqui todo aqui fora, o universo, é feito da mesma coisa que faz o que está aqui dentro, vácuo quântico. Aí, isso é real, isso é física. Isso não é um livrinho. Ah, mas é porque o livro tem 2000 anos. Não importa se o livro tem 2000 anos. A pessoa que fala assim, não, mas eu não vou acreditar nisso que você está falando, isso, porque o livro é verdade e você não é o maior do que esse livro, né? Você não sabe mais do que esse livro. É como se fosse assim, o livro é mais importante do que eu e do que a física, porque o que eu estou falando é física, né? Vamos pegar lá Gênesis do livro, tá falando isso. Quer dizer, já começa com um engodo. É uma mentira. No livro deveria estar escrito assim: o mundo jaz no vácuo quântico. Aí sim. Aí eu falo assim, bom, aí começou, né? Não está tentando me enganar. Agora, nós temos aí 90% de uma população que acredita numa história de um livro. A minha pergunta é: se eu acreditar numa história de um livro, vou falar assim, o livro sagrado. O livro sagrado. Aí eu vou perguntar, qual a diferença daquelas pessoas lá do Oceano Pacífico, uma ilha que tem lá no Oceano Pacífico, que acredita no Rambo? Porque tem ilhas no Oceano Pacífico com deuses assim extremamente distintos. Uma dessas ilhas, e isso é real, eu não pesquisei o nome da ilha, mas não é difícil vocês encontrarem isso. Por que essa ilha, um psicólogo, uma equipe tal de pessoas foram à ilha, levaram aparelhos de televisão e passaram a série Rambo. E as pessoas da ilha, né, hoje o deus delas é Rambo. Se você chegar a essa ilha e falar mal do John Rambo, se dependendo onde você estiver e tal, é sumariamente assassinado. Isso é um fato. Qual a diferença para esse povo da cruzada, que há 1000 anos atrás chegaram em um lugar lá e mataram aí todo mundo, mais de 1000 pessoas, as cruzadas, né? Qual a diferença? Qual a diferença? Então, nós precisamos realmente da reflexão para dar prosseguimento em nossas vidas, nós, sem o raciocínio, e condenando essa, se essa está errada, é a matriz, é a que ditava as regras. Porque em quanto tempo que a Igreja Católica foi a matriz, a única igreja que estava do lado ocidental? Em quanto tempo? Porque hoje nós temos aí muitas, mas durante quanto tempo acabou ali a idade, quando iniciou o iluminismo, iniciado o iluminismo, era a Igreja Católica a oposição, que a Igreja Católica não participava aí da opinião desses
hereges, chamado assim pela igreja, né? Então, se a igreja, vamos pensar, a igreja tinha escravos, a igreja condenava pessoas à morte. Não pode ser a religião a verdade, não pode ser. É justamente o contrário de Jesus Cristo. Uma pessoa que não entende isso é porque ela é desonesta, ela não quer entender. E é isso que está aí no meu quarto livro, Filosofia Instantânea. Perdão. No meu quarto livro com o título Deus. É essa a questão. Muito obrigado a todos. Eu sou o Wilson Marques.